Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A dívida pública federal chegou em março a 2,88 trilhões de reais, de acordo com o Tesouro Nacional. Até o fim do ano, a expectativa do governo é que esse total chegue a 3,3 trilhões de reais. Para se ter uma ideia do ritmo de crescimento, de acordo com cálculos feitos pelo jornal Folha de São Paulo, essa dívida aumenta 2 bilhões de reais a cada dia, não importando se é dia útil, sábado, domingo ou feriado. E o mais grave é a relação entre o endividamento do Estado com a capacidade do país de produzir riqueza. Em 2015, a relação entre dívida e PIB era de 66,5%. Até o fim de 2016, essa proporção deve chegar quase a 75%. Para discutir o crescimento da dívida pública, o Brasil em Debate convidou os deputados Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. Queria começar essa conversa perguntando ao deputado Carlos Zaratini: outros países têm uma proporção de dívida pública com o PIB até maior do que a do Brasil, mas o custo de rolagem dessa dívida, ou seja, a taxa de juros que eles pagam para manter essa dívida é muito menor do que a brasileira. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, em primeiro lugar, é importante dizer que o problema não é tanto o tamanho da dívida, não é? Porque a China, por exemplo, são mais de 250% do valor do PIB, ou seja, 2,5 vezes o PIB. Estados Unidos também chega a praticamente 100%, a Itália é mais de 100%. Então, o problema não é exatamente o tamanho da dívida. O problema é o fato de que o Brasil acaba despendendo, por conta da taxa de juros, um volume de recurso muito grande. São recursos que deixam de ser investidos na própria atividade do governo, na saúde, na educação, nos investimentos. Então, o nosso grande problema é não a dívida em si, mas é a taxa de juros que é determinada para a correção dessa dívida e que, evidentemente, aumenta, faz ela se transformar nessa bola de neve que você acabou de relatar. Obrigada, deputado Carlos Zaratini. Deputado Hugo Leal, o senhor concorda com essa avaliação e que esse ritmo de crescimento não deveria preocupar tanto? Eu concordo em parte. É óbvio que o tamanho da dívida, comparado a outros países, realmente pode ser até uma dívida que não impressione. Mas, para mim, impressiona muito. Exatamente pelo que você colocou, pelo ritmo de crescimento dessa dívida. Como é que a gente pode explicar, traduzir para o telespectador, para o nosso ouvinte também, o que significa essa dívida pública? O que é o que o Brasil paga às pessoas, a dívida interna, a quem aplica no mercado interno e a quem no mercado externo, a quem aplica no mercado externo, o que ele devolve, o que ele investe, para aquelas pessoas que investiram. Então, é muito custoso, é muito caro para o Brasil esse dinheiro, quer dizer, está comprometido por razões financeiras, por razões de equilíbrio econômico, mas está comprometido de uma forma que crescendo num ritmo que preocupa. Porque quando você pega o início do Plano Real, talvez nos idos de 94, a dívida pública percentual com o PIB comparativo era 32%. Nós estamos chegando a 75%. É um ritmo que essa avaliação, a forma que vem crescendo, tem comprometido. E como disse, aí eu concordo com o Zaratini, que o valor, que o percentual dos juros, que aumenta o percentual dos juros, o valor dos juros, isso sim é mais preocupante porque ele tira da possibilidade dos investimentos no país. E ele contribui para esse aumento. Para esse aumento. Mas o que acontece? Se os juros for baixo, não interessa ao que aplica no mercado internacional ou até no mercado interno, não interessa ele ter uma aplicação. O que atrai hoje no Brasil, infelizmente, é os juros. O que é o pior, que é o fator mais negativo. Isso é o que mais preocupa. A celeridade, como ele está crescendo, e você ter que aumentar os juros, que castiga mais a própria economia, e, obviamente, não ter esse resultado na prática.
Obrigada, deputado Hugo Leal. Agora, eu estava analisando, deputado Carlos Zaratini, um pouco a composição da dívida pública, ou seja, na mão de quem esses títulos estão. As instituições financeiras, os bancos, são donos de 24,28%, ou seja, um quarto da dívida pública está na mão dos bancos. Os fundos de pensão são donos de 22,62%, ou seja, 622 bilhões são aplicações dos fundos de pensão. As aposentadorias, muitos de servidores. Aposentadorias. Exatamente. Então, quando muita gente fala assim, porque os juros remuneram o mercado, né? É o mercado investidor, então é o grande especulador. Mas, na verdade, um quarto também quase são os fundos de pensão. Fundos de investimento, 20,96%. E fundo de investimento também é a classe média, né? Muitas pessoas são levadas a investir. Mas os próprios bancos também. Os bancos são também. Os maiores, né? São quem estão na frente, porque interessa. Sim, mas os senhores concordam que assim, a classe média também acaba investindo, aqueles que conseguem juntar, acabam investindo, quando vão ao banco, o gerente sugere, é o fundo de investimento do banco, mas também é dinheiro do pequeno investidor. E os estrangeiros estão reduzindo, até pela perda de grau de investimento do país, reduziram de fevereiro para março em 1% a participação, caiu de 17,72% para 16,73%. O deputado Hugo Leal pontuou que rende mais, é mais lucrativo hoje investir em título da dívida por conta dos juros. Investir ou seja, colocar o dinheiro em investimento produtivo, na produção, hoje é um risco no país. O senhor concorda, deputado Zaratini? Como é que se convence o brasileiro a abrir negócio quando muitos negócios estão fechando, vagas de trabalho estão se perdendo? Essas são distorções dessa política monetária que se implantou no Brasil desde o início do Plano Real. A política de que, primeiro, para resolver a inflação, você precisa aumentar os juros e deprimir o consumo. Então você faz com que as pessoas consumam menos, porque o juros está mais alto, e com isso a inflação cai. O problema é que é sempre uma política que mata uma parte da produção. Uma parte da produção ela morre, porque os juros são tão altos que o produtor, seja industrial ou do próprio comércio ou de serviço, ele deixa de se financiar, ele não tem condições de se financiar, e as pessoas acabam, como você falou, uma parte da classe média, colocando recursos aí no mercado financeiro ao invés de destinar ao consumo. Então, essa política. Outra política, o Hugo já falou aqui, a atração, buscar atrair capitais de fora do Brasil para dentro, para fazer um equilíbrio de contas. Então, são políticas que, no nosso modo de ver, elas são políticas que levam a uma armadilha. A armadilha dos juros é uma situação que o Brasil vive há mais de 20 anos. E é uma armadilha que tem nos levado permanentemente a submeter a economia nacional a uma política financista. Você vê, quando a presidenta Dilma falou, não, vamos baixar os juros, e efetivamente baixou a 7,25, era 14, baixou a 7,25, agora a gente até voltou porque para a inflação... 14,25. Exato, eu vou falar disso. Até porque a inflação estava menor naquele período, então ela pôde baixar os juros e ela utilizou a própria Caixa Econômica e o Banco do Brasil para ajudar nesse movimento de baixa de juros, e foi um período importante, isso ajudou a alavancar o investimento no Brasil. O que acontece? Uma verdadeira guerra na opinião pública, no sentido de dizer que jamais se poderia baixar os juros, que era uma política aventureira, que levou uma pressão gigantesca sobre o governo, e sobre o próprio Banco Central, no sentido de voltar os juros ao patamar que nós estamos hoje, que é de 14%. É verdade que a inflação também subiu, então quando sobe a inflação também os juros necessariamente acompanham. O fato é o seguinte, nós precisamos sair dessa armadilha, nós precisamos superar essa situação e, de fato, ter uma política de juros mais de acordo com o que acontece na maioria dos países. Nós somos a maior taxa de juros do mundo, o maior pagamento de serviço da dívida do mundo. Então, isso está depauperando a economia brasileira. Então, é necessário uma mudança substancial. O que nós estamos vendo é que, ao contrário, aqueles que agora falam que em dominar a economia brasileira daqui para frente, advogam essa mesma política de aumentar as taxas de juros no país.
Bom, deputados, a gente vai fazer um rápido intervalo e eu já passo, então, para o deputado Hugo Leal para ele comentar o que o senhor acabou de dizer, deputado Zaratini. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje estamos discutindo o endividamento do Estado brasileiro com os deputados Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Bom, deputado Hugo Leal, queria que o senhor comentasse, então, essa lógica financista que o deputado Carlos Zaratini estava explicando, que faz com que a taxa de juros no Brasil seja uma das mais altas e acabe contribuindo para o aumento do endividamento do Estado. Lembrar que aqui na Câmara também eu tive a oportunidade de participar da CPI da dívida pública. Muito se debateu naquele momento da intenção do que seriam efetivamente os números, esses grandes números, e por que a taxa de juros, a lógica dessa taxa de juros. Foi um exercício bastante positivo, não que o resultado da CPI tenha sido tão expressivo, mas acabamos identificando uma série de distorções que ocorreram ao longo desses 30 anos, não só 20 anos, mas 30 anos dessa política que permanece uma política financista. Mas é uma opção que o país está fazendo. Isso é uma opção, foi feita uma opção nos últimos 2 governos do presidente Lula, da presidente Dilma, fez uma opção, por mais que se esforce para contrapor esse fluxo, é muito forte. Então você tem que estabelecer o seguinte, nós não vamos conseguir ter uma fórmula mágica para resolver o problema da dívida pública, ela vai ter que fazer a coexistência. E essa coexistência que eu acho que pode ser ali o liame, pode ser um ambiente para você tratar. Eu digo o seguinte, até onde posso ir com a minha com a minha dívida pública? Até onde que eu posso ir com a minha taxa de juros? A taxa de juros é definida pelo Copom, que é o Conselho Monetário Nacional, de política monetária, que é composto do Banco Central e mais as pessoas que definem. E eu sempre tive uma linha que eu entendia que o Copom deveria ter outros agentes que não só os agentes financistas. O Ministério do Desenvolvimento Econômico, o Ministério da Agricultura, porque são fatores efetivamente que podem alertar, que podem conduzir não só a política monetária, mas a política econômica. As duas têm que estabelecer um princípio de convivência salutar. Se uma sobrepor a outra, o que acontece normalmente no país, a política monetária se sobrepõe e ela é sempre a principal. Quando você define o orçamento, dos trilhões do orçamento, metade praticamente são para a remuneração dessa dívida, se sobrepõe a questão econômica, da própria economia, de toda a alavancagem da economia, você compromete. Eu defendo nesse momento que é necessário que essa convivência, respeitando os parâmetros internacionais que a política monetária sempre vai ter que defender, porque nós temos responsabilidade com o resto do mundo. E abro um parênteses para explicar por que a nossa dívida, por que o nosso juros é alto, porque a nossa possibilidade de pagamento, quanto maior a possibilidade de pagamento, menor é os juros. Como a nossa possibilidade de pagamento pode se comprometer, por isso nós temos que pagar um juros maior, ou seja, nós oferecemos um juro maior porque nós não somos bons pagadores, ou seja, no mercado, o tal das agências de risco avaliam o Brasil como baixa possibilidade de pagamento. Com risco de calote. Com risco de calote. Isso que faz, infelizmente, a nossa taxa de juros ser alta. Agora, não existe ambiente onde você não possa estabelecer esses dois princípios, a política econômica e a política monetária. A exclusividade da política financeira, da política monetária, ela acaba contaminando, em fato em si, o que o país quer, o que o país quer crescer. Eu não tenho dúvida que todos os governos anteriores sempre pleitearam isso, mas a questão do mercado acaba falando mais alto, o que é efetivamente uma infelicidade. Agora, a respeito do que o senhor acabou de falar, deputado Hugo Leal, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, em um relatório recente, alertou justamente para o crescimento da dívida pública, colocando que, na visão do FMI, nos cálculos deles, já estaria em 73%, porque eles levam em consideração títulos que estão com o Banco Central e que não foram negociados ainda. E calcula que em 2021, nesse ritmo, o endividamento chegaria a 91%.
e revisa a previsão de recessão, né, de déficit do PIB de 3,5% para 3,8%. O Banco Central trabalha com uma projeção de 3,6%, novamente, para 2016. Né, tudo isso acaba colocando uma pressão ainda maior em cima da taxa de juros. Qual a posição do senhor, deputado Zaratini, sobre essa proposta de um cupom ampliado para a discussão da taxa de juros que o deputado Hugo Leal colocou? Olha, eu acho o seguinte, nós temos que discutir até a lei de responsabilidade fiscal. Veja só, Estados Unidos, né, se paga de juros 1,5% do PIB e a dívida interna é de 83% do PIB. A Itália paga 4,6% do PIB e a dívida é 129%. O Brasil, estão dados de 2011, em 2011 pagava 67,9% de serviço da dívida, aliás, 67,9% era o total da dívida e pagava 5,4%, agora vai pagar esse ano 8,5%. 8,5%. Então, o problema, a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que você tem que ter um orçamento equilibrado, menos os juros. Menos os juros. Então, essa proposta, vamos discutir um cupom ampliado, vamos discutir uma legislação que leve em conta emprego, que leve em conta um conjunto de dados que não apenas o equilíbrio, a taxa de juros e o equilíbrio orçamentário. Assim, o fato é que, por exemplo, não existe limite para a dívida. Mas então, o que você coloca da lei... Desculpa só interromper, porque quando você fala assim, a lei de responsabilidade fiscal, ela fala o equilíbrio menos os juros. Essa é a definição de superávit primário. Não? Ou seja, do equilíbrio das contas do Estado. O superávit primário é quanto o Congresso e o Executivo definem que deve sobrar do orçamento para o pagamento da dívida interna. Isso é o superávit primário. O Congresso pode chegar e falar, o superávit primário é zero, sem problema. Isso aí já aconteceu e vai acontecer agora num novo ajuste do orçamento que vai ser votado, tem que ser votado ainda em maio. Certo? Caso contrário, o governo tem que cortar 75 bilhões. E o governo tem que cortar na carne e paralisar a máquina. Agora, vê bem, o que eu quero dizer é o seguinte, quando se faz o orçamento, não se vê o quanto é o giro da dívida, não se discute isso. Né? Isso está fora do orçamento. Então, nós precisamos botar isso dentro do orçamento. Nós precisamos discutir no Congresso qual é o limite da dívida e qual é o limite da taxa de juros para o pagamento da dívida. Muitos vão dizer, mas isso é definido pelo mercado. Ora, o mercado, vamos dizer, ele faz o que ele bem entende no Brasil. Nos outros países não é bem assim. Eu falo da Itália aqui, a Itália também tem problemas as agências de risco também baixaram a nota da Itália, certo? E mesmo assim a Itália gasta 4,6% então, do seu PIB em pagamento de juros. Então, o Brasil tem que também ter uma ação no sentido de reduzir os ganhos dos bancos, reduzir os ganhos do capital financeiro. Você fala, mas e o fundo de pensão e a classe média? Isso, olha, eu vou falar para você, nós temos que ganhar, o povo tem que viver e ganhar da produção, do trabalho, certo? A especulação financeira não cria um alfinete. Certo. Então nós temos que fazer coisas que realmente o país produza, incentivar a produção no país. Eu entendi, vou perguntar para o deputado Hugo Leal, então, deputado Zaratini. Pelo que eu entendi, o senhor defende, então, que o governo fixe um juros máximo para o serviço da dívida. O senhor disse uma meta de juros. Agora, funciona, até onde eu entendo, da seguinte maneira. O governo tem que rolar a dívida, ou seja, ele paga títulos que estão vencendo com a emissão de novos títulos. Se ele colocar o título dizendo, eu preciso vender esses títulos com juros de 8%, o mercado simplesmente pode não comprar e ele não arrecada o dinheiro para pagar aqueles que estão vencendo. É o que o mercado financeiro diz, mas nunca testa. Quando a presidenta Dilma baixou os juros a 7%, ela rolou a dívida. Melhor que isso, ela alongou a dívida. Ela alongou a dívida. Agora, também, quando a presidente Dilma tentou fazer concessões com uma taxa de retorno... Aí foi um outro erro, é um outro erro. Certo, mas assim, foi uma tentativa também de limitar o... Não, certo, mas assim, o princípio basicamente é o mesmo. Não, nós estamos falando de política monetária. Você está falando uma coisa que eu também concordo que foi um erro, mas é outra coisa. Vamos falar da política monetária.
De fixar a taxa de juros das concessões. Sim, sim. Certo. Deputado Hugo Leal. Taxa de retorno. né? Taxa de retorno do investimento. Sim, Então, assim, seria... O meu princípio que eu tentei colocar era uma concessão para investimento na qual o investidor, o empresário, teria um retorno máximo de 7%, digamos assim. E aí o empresário decidiu, não, eu não vou colocar o dinheiro naquela concessão com retorno de 7%, porque eu prefiro manter com 14%, então, no banco. Claro. Né? Você está oferecendo 14% no banco, e aqui o governo oferece pagar 7%. 14%, é lógico que ele prefere. Agora, Fabiana, deputado Hugo Leal, por eu vou favor. dizer aqui primeiro que essa questão das concessões aí que a presidente fez, em parte eu concordo, mas aí é uma outra discussão. Completamente certo. A gente diferente. marca um novo debate. Um novo debate, porque, inclusive, por causa das concessões que foram feitas há 20 anos atrás. Eu tenho um outro posicionamento com relação a isso, e eu acho que encaixa perfeitamente. Mas nós estamos discutindo aqui dívida pública. E, em certo aspecto, o Zaratini tem razão, no momento em que, se você discute responsabilidade fiscal para o gestor público, né, que ele não pode gastar mais do que arrecada, e você não estabelece uma meta para essa questão do tamanho da sua dívida, até onde você pode chegar, realmente fica uma coisa disparate. Quer dizer, toda vez que vem uma nova meta, como chegou recentemente aqui no Congresso, para nós revermos a meta de 2016, com um déficit, mais uma vez com déficit, nós vamos ter um déficit, a programação agora no segundo bimestre, fechando o segundo bimestre, nós vamos nos deparar com um déficit, vai ter que ser aprovado. Significa o quê? Isso, mais uma vez, ainda cai um pouco mais a questão cai mais ainda, né, o tal de shutdown, as agências de risco. Isso faz o quê? Aí o país, para poder tentar sobreviver, inclusive com os títulos que estão vencendo, né, que estão vencendo e os que ainda vão ser colocados no mercado, ainda o atrativo se torna a taxa de juros. É uma ciranda perversa para a questão macro. Eu defendo o seguinte, não há política, aí eu concordo em parte com o Zaratini, não há possibilidade de você discutir na lei orçamentária só um lado do problema. E você colocou aqui também muito bem, não dá para você ver só a questão da política monetária sem você ver a questão da política econômica. As duas têm que conviver, você tem que estabelecer uma meta. E aí a soberania do país vai ter que falar mais alto. Nesse aspecto, aí o ponto de vista, a questão política, o ambiente político tem que estar muito favorável para poder ter essa solidez e a definição de soberania, para você, como é que você vai encarar essa questão que não seja encarada como calote e sim como negociação. Bom, deputados, infelizmente a gente vai ter que encerrar este debate aqui, já marcando um próximo depois para discutir a questão das concessões. Sim, claro. Só explicando para quem acompanha a gente que esse risco de shutdown é a paralisação das ações de governo, inclusive com a possibilidade das viagens, por exemplo, presidenciais, como ocorreu em 2015, temporariamente, Os até Estados que... Unidos viveu isso. Os Estados Unidos vivem Mas não é todo o Brasil, ano. não. Mas viveu porque o Congresso que estabeleceu o shutdown. Aqui, no caso nosso, a gente não consegue definir porque o orçamento, mais uma vez, virá com... A frustração de receitas por conta da né? arrecadação. Bom, eu conversei com os deputados Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate e agora também no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá!